Beber quando você tá triste é o maior atentado Exatamente. ao bem-estar. Se você bebe quando tá triste, você vai ficar mais triste ainda, porque o álcool é depressor. Entendi. Você bebe pra comemorar e nunca muito, porque aí você perde essa coisa de comemoração. Já passa a ser outra coisa, passa a ser fuga, passa a ser tristeza, passa a ser me desinibir pra fazer o que eu não tenho coragem de fazer. A bebida não foi feita pra isso. O filósofo que mais me inspirou pra escrever Felicidade foi Epiteto. Epiteto foi um escravo. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Beber quando você tá triste é o maior atentado Exatamente. ao bem-estar. Você bebe quando Você já viu a bomba que tem daqui a 5 anos? Em relação a? Medicina. Eu estou vendo. Qual que é a bomba? De dentro. 100 instituições no Brasil tiveram autorização nesse último governo do Lula para montar, não tem nenhuma federal, universidades de medicina. Todas. beber quando você tá triste é o maior atentado Exatamente. ao bem-estar. Você bebe. Salário 50, 70 mil. Essa vaga ela foi postada no LinkedIn. Eu censurei a pessoa que postou essa vaga. Por quê? Porque eu não sei se a pessoa quer ser exposta. Remoto ou híbrido. Você pode escolher CLT ou PJ. É o mercado mais democrático que eu já vi. Você pode escolher o modelo, filhão. Remoto. É o que você quiser. O que você quiser, eu quero. Quero trabalhar híbrido. Vambora pro híbrido. E o que você fará se você entrar nessa casa de aposta, se trabalhar nessa bet? Você vai liderar integrações com os maiores provedores do mercado, garantir performance e escalabilidade em alto volume. Trabalhar com RabbitMQ, bom. Apache Kafka, Cloudflare, Queues. Você já viu a bomba que tem para daqui a 5 anos? Em relação a? Medicina. Eu estou vendo. Qual que é a bomba? De dentro. 100 instituições no Brasil tiveram autorização nesse último governo do Lula para montar, não tem nenhuma federal, universidades de medicina. Todas elas bancadas pelo FIES, ou seja, eles estão aviltando a profissão de médico. Sim. Porque é o seguinte, ninguém tem 13 conto para pagar de mensalidade. Porque no Paraguai é 1.500 conto. Sim. Aqui é 13 mil. Aí você não paga, não tem problema que papai paga o aluno. Salário 50, 70 mil. Essa vaga ela foi postada no LinkedIn. Eu censurei a pessoa que postou essa vaga. Beber quando você tá triste é o maior atentado ao bem-estar. Você Presos não envelhecem? O preso, ele fica na cadeia, ele se acostuma com a cadeia. Tudo na vida você se acostuma. E o preso... Tô saindo do estúdio, fui abordado por um policial civil, viatura da civil, aquelas grandonas. Aí, Brau, tem condição de trocar ideia? Falei, caralho, acabei falar comigo, me cumprimentou. Eu tenho um filho de 18 anos, pá, que resolveu cheirar cocaína. Eu queria que você falasse com ele, que cocaína é pra trouxa. Você já falou com ele? Eu falei, ele não me ouve. Ele nem olha na minha cara. Eu falei, deixa eu falar com ele. Ele pegou o telefone do telefone. Alô? Quem tá falando? Mano Brau, mano. Quem? Mano Brau. O que meu pai fez com você? Eu falei, não, calma aí, tchau. Então, seu pai falou comigo aqui. Cola na favela pra nós trocar ideia, fumar um baseado. Eu e você. O pai dele regalou. Cocaína não vira não, mano. Sintético não vira não. Droga sintética. Cola na favela pra gente fumar um do verde. Eu vou conversar com você, te explicar que cocaína não vira. Ele é mesmo, Brau. Pode pá, mano. Vou colar mesmo, ó. Onde vocês ficam? Fundão, Capão. Tá, colar. O oi do polícia encheu de água. Não, isso mesmo, não usa não, tipo, não vira não, cara. Brau não usou cocaína não. Tô saindo do estúdio, fui abordado por um policial civil, viatura da civil, aquelas grandonas. Aí, Brau, tem condição de trocar ideia? Falei, caralho, o cara veio falar comigo, me cumprimentou. Eu tenho um filho de 18 anos, pá, que resolveu cheirar cocaína. Eu queria que você falasse com ele, que cocaína é pra trouxa. Você já falou com ele? Falei, ele não me ouve.
é muito maior do que essa economiazinha de 2 filhinhos e uma mamãezinha, um privilégiozinho especial, igual cabeça de crente em igreja, que fica pensando que a única coisa que interessa a Deus é o que acontece naquele grupelinho. E que Deus não está nem aí para o cosmos, para os cosmos, para os universos, para as dimensões, para as bilhões e trilhões de criaturas universais e transversicas. E Deus não está nem aí para todas as trilhões de criaturas que habitam o planeta, os mares, as águas, debaixo das águas, a terra, os ares, criaturas de todos os tamanhos e naturezas e formatos e expressões. Parece que Deus não está nem aí para nada do que Ele criou, para o universo inteiro, nem para a humanidade, nem para calamidade, nem para dor, nem para sofreguidão, nem para angústia, nem para fome, nem para miséria, nem para injustiça, nem para iniquidade, nem para péssima e horrorosa e perversa distribuição de renda. Parece que Deus não está nem aí para tudo que os profetas disseram que Deus priorizava. Parece que Deus não está nem aí para tudo que Jesus pautou. Jesus pautou como prioridade dele, Jesus, que eram as prioridades do Pai, que trabalhava até agora, e ele disse: eu trabalho também pelas mesmas pautas e interesses. Mas crente é assim, como a mulher de Zebedeu e como Tiago e João, todo mundo é igual. Querem saber quais são os privilégios especiais para o gueto. São filhos do gueto e querem reduzir o reino de Deus a um gueto de interesse clubesco, congregacional, de um timezinho de eleitos supremacistas que se acham os seres mais especiais do universo, porque são os escolhidos e os separados, e são os seres assim extraordinários, os únicos que Deus vê, pelos quais se importa, aos quais quer abraçar, acolher, salvar e perdoar. Tamanho é o narcisismo desses grupelhos religiosos, dessas seitas, porque o que a mulher de Zebedeu e Tiago e João estão expressando aqui é a mentalidade da seita. É a mentalidade da seita. É tipo os 144 mil dos testemunhas de Jeová, baseados no Apocalipse, ou o grupo dos escolhidos da Ellen White no Adventismo, ou o grupo dos eleitos, dos ultra-eleitos, na predestinação dupla, de dupla mão, e que Deus não só predestinou uns para os céus, mas predestinou todo mundo mais para o inferno. É coisa de seita, horrorosa. E vocês todos são criados na seita. Na igreja pentecostal, são os batizados do Espírito Santo, os únicos que têm garantia de alguma coisa. E assim mesmo, se na sua hipocrisia apresentarem um currículo vitae de não pecados exteriores, visíveis, mensuráveis e quantificáveis, fotografáveis e filmáveis. É isso que interessa a eles. Se pode depreender da cara para fora, porque não tem nada a ver com a pestilência e o impregnamento de perversidade e de peçonha e de rapina e de putrefação nas suas almas. Nada. É a mentalidade da seita que prevalece aqui. Só uma mente muito atrofiada. E olha que eles estão diante de Jesus, mas estar diante de Jesus não os previne da mentalidade seita, nem da atrofia pessoal, porque é a cabeça de cada um que cria esse ambiente de ultra privilégio particularizado para si mesmo. O que é uma vergonha, um caos, uma tristeza e algo que se repete em todos os grupos cristãos do planeta Terra.
Eles acham que ganharam uma vocação superior à de todos. E sem eles, Deus não age no mundo. Sem que eles vão, sem que eles preguem, sem que eles falem, sem que eles defendam a Deus, sem que eles tenham um lugar garantido de visibilidade, um trono de glória para serem expressões de Deus na terra, Deus está diminuído. E não querem considerar que é necessário que primeiro o Cristo padeça todas as coisas e depois entre na sua glória. Não querem considerar o que a gente vai ver algumas páginas adiante, no capítulo 24 de Mateus, e a seguir nas parábolas que vêm logo depois, que foi de uma longa espera entre a morte e a ressurreição de Jesus e a vinda de Cristo. Aí tem a parábola do servo mau, que fala que depois de muitos dias é que o Senhor volta. A parábola das virgens, que também diz que demora muito a volta do Senhor, a ponto de todo mundo morrer de sono. A parábola dos talentos, que também fala de uma espera longa, até que depois, no fim de tudo, vem o Senhor e pede que eles prestem contas. A parábola do grande julgamento, das ovelhas e dos cabritos, que acontece também no fim dos tempos, e uma quantidade grande de outras parábolas, que nos dão conta desse grande interregno, como a parábola das bodas que a gente vai ler em Lucas, que diz que os que foram primeiros chamados disseram que não queriam ir, porque tinham outras coisas mais importantes para fazer. E aí o dono do banquete disse: então chamem os pobres, os cegos, os coxos, os paralíticos, os mudos, os andrajosos, os leprosos, os marginalizados, os desprezados pela sociedade, pela religião. Chamem, porque agora os outros que foram convidados primeiro e se fizeram de rogados e disseram que tinham coisas mais importantes para fazer do que atender ao convite do reino de Deus, esses aqui não entram mais. Ficarão batendo na porta de fora. Agora aqui dentro a gente vai encher de todo mundo que eles repudiam, que eles odeiam, que eles acham os seres totalmente amorfos, sem beleza para serem incluídos no desejo de salvação e de graça e de acolhimento e de abraço divino para com esses seres que eles próprios, os religiosos que não aceitaram o convite, repudiavam. Mas é uma parábola que diz que tem um grande interregno. Enquanto eles vão dizendo não quero, não quero, não quero, como a religião está fazendo o tempo todo, não quero. Ela não quer Jesus. Tem um problema sério com Jesus, com a personalidade de Jesus, com as opções de Jesus, com as escolhas de Jesus, com as preferências de Jesus. Não gostam dos amigos de Jesus, não entendem as prioridades de Jesus, repudiam as pautas todas de Jesus, são inimigos dos amigos de Jesus, acusam Jesus de fazer os milagres que faz pelo poder de demônios, do maioral dos demônios. Chamam Jesus de louco, de hippie, de suicida, de inconsequente, de samaritano endemoninhado, de todas as coisas, de amigo licencioso, de publicanos e de pecadores. Eles não pouparam definições pejorativas para Jesus, assim como o fazem os mesmos religiosos hoje em relação a qualquer pessoa que manifeste um pingo de semelhança com Jesus,
já recebe imediatamente a mesma perseguição, do mesmo gênero, a mesma coisa. Pois bem, Jesus diz: não, isso é meu Pai que concede. E não tem a ver só com esse grupinho aqui. Vocês acham que meu Pai está reduzido a 12 pessoas? E a boa vontade deles irem ou não irem? Vocês acham que tem algum ser humano no planeta que Deus a ele tenha empreendido de modo que a obra de Deus, o trabalho de Deus, o reino de Deus, a manifestação de Deus só acontecerá se houver a anuência de algumas pessoas importantes? Vocês estão loucos. Meu Pai sabe a quem quer, a quem escolheu, a quem manifestará, não só agora, mas no curso da história inteira. Gente que vocês jamais conhecerão, nem saberão a existência, e que carregarão um espírito muito mais quebrantado, muito mais entregue, muito mais voluntário, muito mais despretensioso, muito mais manso e humilde de coração, muito mais pacificador, muito mais resiliente em alguns aspectos da vida, e que vão se alegrar na esperança do reino de Deus, e que vão aceitar a cruz e a ressurreição e vão viver se gloriando na cruz de Cristo, que vocês tentam evitar, escapam, tentam pular o tema e introduzir outras questões para não ficarem cara a cara com isso, porque vocês não querem a cruz, vocês só querem tronos, domínios e poderes. Isso, nos dias de Jesus já era assim. Ora, quando Jesus disse isso, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, e a Tiago e a João que ali estavam, ao falar isso, o verso 24 diz: ora, ouvindo isso, os outros 10 apóstolos, 2 estavam ali com a mãe, 10 estavam assistindo e um outro grupo de pessoas vendo aquele espetáculo. E ontem eu disse que era um verdadeiro presépio devocional de joelhos, mas não passava de uma presepada de fato. Ora, ouvindo isto os 10, o pedido deles, indignaram-se. Ficou todo mundo com raiva de João e de Tiago. E pelo amor de Deus, cara, já subiram no monte da transfiguração. Vocês já ouviram algumas vezes ele dizer que determinadas coisas estão reservadas para o Pai e que ele não vai compartilhar com ninguém, porque ninguém sabe. Por que que vocês querem e atravessam a mãe de vocês para fazer um pedido insólito e ridículo dessa natureza e ficaram indignados contra os 2? Imagina o climão de Pedro, André, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariote, Simão Zelote, Bartolomeu, Filipe, todos aqueles ali. Mas o que é isso? Que loucura é essa? O que vocês estão pensando de você mesmo? Agora você veja como é fácil surtar. Você está me olhando aqui? Como é fácil surtar. Na presença de Jesus. Imagina na ausência de Jesus. Como esse surto aqui chega com uma rapidez e uma facilidade indizível e vai tomando conta do coração da grande maioria. Quase todo indivíduo que eu vejo dizendo, presta atenção, que recebe revelação de Deus, que tem visão de Deus, que Deus falou com ele, fala com ele no ouvido e no coração dele, e Deus dá revelações a eles. Quase todos esses, quase absolutamente todos esses, são surtados, são seres dodóis,
narcisista, de exacerbação megalomaníaca incomparável, e se tornam seres que têm um espírito morto. O coração deles é cauterizado, eles não sentem mais nada, o coração se torna de pedra, eles se tornam os maiores caras de pau desse mundo, são capazes de desavergonhadamente dizerem qualquer coisa em nome de Deus, sabendo que estão mentindo, e mentem, e inventam, e teatralizam, e criam personas impressionantes para enganarem os impressionáveis. Está lotado à nossa volta. O difícil é achar gente que não seja assim no meio dessas lideranças públicas e populistas. O difícil é achar gente que não seja assim. E quem quer que tenha o mínimo de consciência do Evangelho fica indignado com isso aí. É algo digno de indignação. De tão indigno que provoca a indignação de quem tem um mínimo de dignidade. A indignação é a antítese da dignidade. É a reação à indignidade, à falta de dignidade. E foi o que esses 10 manifestaram aqui. Então Jesus, chamando a todos eles, disse: preste atenção no que ele disse, porque isso aqui é o que vai nos interessar hoje bastante. Preste atenção, tá bom? Toda atenção a mim. Isso que eu vou dizer agora é o que nos interessa fundamentalmente no dia de hoje. Então, Jesus, chamando-os à parte, lhes disse, e preste atenção no que Jesus lhes disse: sabeis que os governadores dos povos, os Pilatos dos povos, e aqui no Império Romano, havia muitas cidades-estado dominadas pelos romanos. Por exemplo, na Grécia Antiga toda e na Mesopotâmia. Você vai hoje à Turquia, onde está boa parte daquilo que o Novo Testamento chama de Ásia Menor, está dentro da Turquia, boa parte. Uma outra parte está dentro da Grécia. E você chega em cada cidade, tinha uma espécie de cidade-estado, com a sua autoridade local, fosse governador, fosse até um rei local, submisso ao imperador romano. Mas ele tinha privilégios de uma realeza local, como era o caso, por exemplo, do rei Herodes na Palestina. E não mandava de maneira absoluta em nada, mas era o representante do imperador e tinha privilégios de um rei local, a mesma coisa. E Jesus usa essa ilustração para dizer a eles: vocês sabem com certeza, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais, os mais influentes, os mais ricos, os mais acadêmicos, os que têm poder de maior visibilidade, de maior impressionalidade, que são chamados aqui de os maiores, exercem autoridade sobre os outros, que nem são realezas, nem são governantes, nem são procônsules, nem são autoridades, nem são figuras de respeitabilidade célebre naquela sociedade, por qualquer que fosse a razão. Vocês sabem, no mundo em que vocês vivem, quem são as figuras que recebem a convergência de autoridade para esse topo da pirâmide, de onde todas as coisas derivam, como controle, como poder, exatamente como acontece nos nossos dias até agora. Então vocês sabem que é assim no mundo. É assim no Império Romano, é assim em Laodiceia, é assim em Pérgamo,
é assim na região de Filipos, é assim na Macedônia, é assim em várias cidades e estados da Ásia Menor, aonde existem essas autoridades com essa capacidade de dominação. Assim como os hiperelevados militares, centuriões, generais, capitães de grupos legionários poderosos, também exercem essa autoridade no âmbito do seu alcance, do seu domínio. Eles são os dominis. Seu domínio. Generais, capitães de grupos legionários poderosos também exercem essa autoridade no âmbito do seu alcance, do seu domínio. Eles são os dominis, eles são os dominadores, eles são os senhores. É daí que vem, é de dominis que vem a palavra senhor. Eles são os senhores, os dominis, os dominadores dos povos. Mas não é assim entre vós. Jesus diz, não é assim entre vós. Em vocês não pode ser assim, entre vocês jamais. E o que Tiago e João e a mãe deles estão querendo é que eles sejam dominadores sobre os outros, sobre os demais. E que eles tenham uma preeminência já agora superior a de todo mundo. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa daquele que disse, tudo eu te darei se prostrado me adorares. Só porque eles acham que estão pedindo isso a mim, eles estão pedindo fora do âmbito do interesse e da alegria satânica, mas não estão. Qualquer que seja o desejo de dominação, pode ser pedido a Jesus, mas é diabólico. Qualquer que seja o desejo de dominação, pode ser pedido a Jesus, mas é um pedido para exercício de um poder diabólico. Você está chocado? Não. Pessoal que está aqui militando, como ontem eu vi o Silas Malafaia, com medo, angustiado, porque a reunião de 1 milhão não passou de 18 mil, porque já tem gente do grupo dele indo se refugiar nos Estados Unidos. Aí ele vem arrumando desculpas aqui e ali, mas o desejo dele era hoje ter o antigo presidente, o anterior presidente na presidência, de preferência com um golpe de Estado, sem democracia, onde ele seria uma espécie de Ayatollah Malafaia, o que ele de certa forma já foi no governo anterior, e agora está vendo tudo isso se desmantelar diante dos olhos dele. O que está em questão é medo de um lado e a frustração da perda do domínio. Ele imaginou que dentro de mais 1 ano e meio, 2 anos, estaria nas mãos dele outra vez e daqueles que estão ali fazendo esse papel de asseclas de um poder absolutista, tirano, dominador e que para quem os fins justificam os meios. Como é o caso nos Estados Unidos da América que está acontecendo. Pois bem, Jesus disse, não é assim entre vós. Vocês não serão dominadores. Em vocês não haverá e não pode haver teologia do domínio. Se tiver teologia do domínio, vocês estarão servindo a Satanás. E é o que disse, esses reinos todos do mundo me pertencem. E eu dou a quem eu quiser. Basta se curvar a mim. Se curvar não é necessariamente ficar de joelho em algum templo satanista, não. É curvar o desejo, é curvar os ideais, é submeter-se
as pautas da malignidade. Como o Elon Musk disse, o maior defeito da humanidade é a empatia, esse negócio de se importar com os outros. Matar a empatia faz parte da pauta de Satanás. Essa coisa de proteger os pobres é coisa de Jesus, mas faz parte para eles de um atraso demoníaco, satânico, do qual a gente deve fugir. E conquanto Jesus tenha dito, não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que sirva a todos, o que se entregue, o que se doe, o que se ofereça, o que não busque o seu próprio interesse, mas sirva com amor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, fique sabendo, só o será se tornar servo de todos os demais, deitando-se como uma ponte sobre o abismo para os outros passarem. Tal como o Filho do Homem, tal qual eu, que não vim para ser servido, senão estaria nos palácios, com séquitos de homens e de anjos me servindo. Senão eu teria aceito a oferta de Satanás, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, terás todo o domínio imediato. Mas vocês têm que saber a serem como eu. Vocês só terão sentido na terra se forem como eu. Se vocês desistirem de mim, das minhas pautas, dos meus pensamentos, da minha mente, dos meus compromissos, das minhas entregas, do meu serviço, da minha voluntariedade, do meu altruísmo, da minha empatia, porque vocês serão salvos pela minha solidariedade na cruz para com todos os homens. E só é de Deus se for assim, se vocês desistirem de como eu pratico essa liderança de graça, de acolhimento sobre vocês e sobre quem quer que queira ser meu discípulo. Se não for assim, está tudo estragado. Se vocês buscarem esse poder direto para ganharem essa ascensão pública, para serem os que dão as cartas e que determinam tudo, vocês não terão nada a ver comigo. Porque eu decidi não ter essas cartas na mão, decidi viver sem esse poder, decidi não ser servido, mas servir. Decidi, pelo anonimato promovido pelo marketing dos governos e pelas ofertas dos soberanos, que a única coisa que querem é que eu me submeta a eles, para que eles me favoreçam em tudo quanto eu possa desejar, e eu não quero. O meu chamado é ir à cruz e depois ressuscitar. Se vocês não entenderem isso, vocês não serão tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. No capítulo 20 de Mateus, depois que houve aquela reclamação daquele indivíduo que vocalizou a amargura dos que tinham um contrato de trabalho e que queriam enquadrar o dono da produção privada e particular na legislação deles, e não havia nada disso, nem naqueles dias e nem no trato que vigia entre eles, o proprietário disse: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo X, um denário? Toma o que é teu. Toma o que é teu. E vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti.
do que é meu. Eu não estou te obrigando a dividir o que eu contratei contigo com os demais. Não estou tirando do que é teu para dar aos outros. O teu está intocável. Agora, do que é meu, eu faço o que eu quiser. E essa também é uma política que se aplica à liberdade do empreendimento, tanto quanto se aplica à interpretação do significado do dinheiro nas mãos de quem tem mais, do dinheiro nas mãos de quem contrata trabalho e do dinheiro nas mãos de quem não conseguiu bastante e recebe alguma ajuda de quem generosamente resolveu cooperar. E eu não tenho que me tornar mal porque alguém, tendo muito mais do que eu, resolveu, na sua bondade, misericórdia e generosidade, ajudar outros. E que eu não me torne horroroso por causa da bondade de Deus ou da bondade do meu próximo para com ninguém. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? E era aqui que eu queria chegar agora, mudando um pouco a temática. Eu falei até aqui de uma economia básica, de uma noção básica de liberdade econômica nos evangelhos. E aí haveria uma quantidade enorme de textos, de parábolas, de ensinos de Jesus que mostram os limites disso. E mostram também que tem um teto. Limites tem. Não existe nenhum ismo determinante, nem comunismo que fecha para tudo, e nem capitalismo que abre para quem ganha indefinidamente e o céu é o limite. Não tem limites, porque a gente vive num planeta com recursos limitados e com uma população que não é igual. Dizer que nós somos todos iguais é mentira. É mentira, nós somos iguais na nossa essência diante de Deus. Diante de Deus nós somos todos iguais, mas em relação uns aos outros nós não somos iguais. Tem gente com uma inteligência muito maior. Tem gente que nasceu num lar, numa família estruturada, com bens que vem passando de pai para filho, com recursos e possibilidades bem diferentes de outros que nasceram de escravos, escravizados, acorrentados, diminuídos, acachapados, proibidos. E você vem dizer que nós somos todos iguais? Nós somos todos iguais para fins de recebermos todos o mínimo necessário para cada um ter a chance de botar o pé no mesmo patamar de onde começam a haver as liberdades de desenvolvimento, de criatividade, para que cada um cresça, apareça, se desenvolva, produza, vá adiante. Mas essa plataforma só aparece depois de um tempo. Originalmente as diferenças são galopantes, são gritantes, são estelares. Não dá para eu me comparar com quem nasceu em outras circunstâncias. Eu sei o quão favorecido eu sou de ter sido neto do meu avô, filho do meu pai, e de ter tido tantas pessoas na minha vida, tantas oportunidades. Não é a mesma coisa quando eu olho para outros. E o que é que o meu coração sente? Responsabilidade no sentido de diminuir o gap, de ajudá-los, de facilitar, de promover, de incluir, de estimular. É o que eu fiz e tento fazer a vida inteira, sabendo que também existe um teto. Se não existe na economia ou na ideologia, mas existe no evangelho um teto pelo qual eu deva me orientar, a partir de cujo volume as coisas começam, ao invés de serem bênção e prosperidade, começam a ser atração de juízo contra a minha vida. Porque tanto mais quanto eu não tenha tetos nem limites, menos olhar e coração eu tenho para perceber o drama e a dor do próximo. Dito isto, eu introduzo um subtema nessa questão. Preste atenção em mim. Está me olhando? Toma o que é teu e vai-te. Que tem a ver com tudo. Nesse caso aqui tem a ver com esse salário e tudo mais, mas tem a ver com tudo. Se você pegar essa expressão e observar, você vai ver que a aplicação dela é indefinida. Toma o que é teu e vai-te. Vai fazer o que você quiser do que é seu. Vá multiplicar, vá tomar decisões. Eles não ficaram satisfeitos comigo, nem com
a correctness da minha palavra, que foi exatamente o que eu comprometi a fazer com vocês, me comprometi a dar, não gostaram do bastante, não tenho o que dizer quanto ao que receberam, mas tem sentimento de inveja amargurada em relação a mim por ter dado a mesma coisa a outras pessoas que trabalharam uma carga horária menor do que vocês. Bom, isso nos coloca numa perspectiva de natureza cognitivo-epistemológica e que nos mostra como cada um ser humano nesse mundo tem uma tendência horrorosa de querer assumir algum tipo de visão que projeta condicionamentos para Deus. Todos nós. Vamos esquecer o que eu falei esses dias sobre a lei, porque aqui no contexto do Novo Testamento isso tem a ver ou com os discípulos, que Jesus estava curando o coração deles daquele quanto a nós, que deixamos tudo por amor a ti, e falando para os publicanos, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os acadêmicos da religião, para os líderes religiosos que também tinham uma demanda com Jesus, semelhante àquele irmão mais velho do filho pródigo que achava que porque ele tinha mais tempo de serviço na casa do pai, ele tinha que ser tratado com uma deferência especial por Deus ou até por Jesus, no caso dos escribas e fariseus. Por que que ele dá atenção aos pecadores, a esse povo que nada sabe da lei, e em relação a nós, ele só nos responde quando a gente pergunta? É porque vocês só fazem perguntas cretinas, recebem cortantes respostas divinas. Mas isso eles não queriam perceber. Isso é o ambiente imediato da parábola em questão, sobre a qual a gente já viu algumas horas. Agora aqui, eu quero só ficar com esse tomo que é teu e aplicá-lo a qualquer coisa que você queira. Eu vejo toda hora uma pessoa ver uma orca comendo um leão marinho. Aí, ai meu Deus, que coisa horrível! Uma orca comendo um leão marinho. Aí eu digo, mas por que que você está assim? Essa orcona comendo um leão marinho. Meu filho, minha filha, você come ovo de galinha, você vai ali no mercado e compra uma galinha já depenada, um frango, traz para casa e assa, ele também é pequenininho, vivo, mas só porque tirou do ambiente do galinheiro e colocou numa plataforma congelada, parece até que virou outra coisa que você está comendo. E assim é tudo mais na sua vida. Aí quando você vê uma orca comer um leão marinho, você diz, o que está errado com o universo, Caio? Nada, meu filho. Antes de surgir esse bostinha que é você, com essa cabecinha de caca que é você, com esses bullshits dos seus supostos pensamentos, da sua presunção filosófica, as orcas já comiam os leões marinhos há bilhões de anos no planeta. Nunca houve destruição dos mares, o planeta nunca sofreu com isso, os leões marinhos não foram extintos, a natureza sabe o seu lugar de equilíbrio, nunca ninguém tem mais sobrando na natureza, as orcas não estocam leões marinhos em lugar nenhum para o ano seguinte, quando elas estocam é gordura, comem a gordura para o tempo difícil. Como fazem os ursos brancos no Ártico. Comem para poder tocar a gordura para hibernação, mas não guardam em lugar nenhum e a natureza continua o seu processo em equilíbrio constante. Não há nenhuma desarmonia jamais. Não houve até que nós, que temos esse olhar moralista, que queremos enquadrar a natureza no nosso olhar moral, que queremos enquadrar Deus no nosso olhar moral, aí perguntamos, ó Deus, aonde estavas tu? Por que tu deixastes que uns que não mereciam tanto ganhassem alguma coisa e quem trabalhou mais ganhasse só aquilo que lhe era devido? Como é a questão original
times they don't ask, they just break you down. Rain falls heavy when there's no one round. I've been screaming in the dark, no sound. Still I walk even when hope drowns. Hard times, they don't leave a sign, but I'm still breathing, still in the line. If you're up there, God, show me a light, 'cause I'm tired of fighting through these hard times. Yeah. I've been trying to hold it in, but this weight's too real. Got pain in my chest that I can't unfeel. People say pray, but they don't know the drill. When the devil's on your neck and the world won't heal. I ain't slept in weeks, just pacing the floor. Family hungry, lights cut, we pour. Bible in my hand, but my faith got torn. Where was God when the silence roared? I ain't perfect, but I fought this fight. Lost some friends, lost my sight of who I was before the pain took bite. Now I bleed these bars just to make it right. Hard times, they don't knock, they break the door. Tear your soul till you're not sure anymore. But I keep walking through this storm. Even with scars, I rise once more. Times they don't care who cries, but I still whisper prayers into the sky. If you hear me, Lord, don't pass me by. I'm tired of hurting through these hard times. I done seen too much, done lost my grip. Trying to climb out, but the walls all slip. Mama said pain gon' make you wise, but all it made me do was curse the skies. I spit these verses from my hollow chest. Broke inside, but I fake my best. Trying to be strong for the fam and kids, while the pressure stack like pyramids. I question God, then beg for peace, then curse his name and fall to knees. But he never flinched, never turned his face. Maybe grace shows up in the strangest place. Hard times, they don't stop, they just find a way to haunt your nights and steal your day. But I won't run, I won't decay. I still believe there's more than pain. Hard times, they test your fire, but I still sing when I'm in the mire. So God, if you're near, just stay beside. I'm learning to breathe through these hard times. I'm still here, still breathing, still holding on, still holding on through the hard times. Hard times, they don't ask, they just break you down. Rain falls heavy when there's no one round. I've been screaming in the dark, no sound. Still I walk even when hope drowns. Hard times, they don't leave a sign, but I'm still breathing, still in the line. If you're up there, God, show me a light, 'cause I'm tired of fighting through these hard times. Yeah. I've been trying to hold it in, but this weight's too real. Got pain in my chest that I can't unfeel. People say pray, but they don't know the drill. When the devil's on your neck and the world won't heal. I ain't slept in weeks, just pacing the floor. Family hungry, lights cut, we pour. Bible in my hand, but my faith got torn. Where was God when the silence roared? I ain't perfect, but I fought this fight. Lost some friends, lost my sight of who I was before the pain took bite. Now I bleed these bars just to make it right. Hard times, they don't knock, they break the door. Tear your soul till you're not sure anymore. But I keep walking through this storm. Even with scars, I rise once more. Hard times, they don't care who cries, but I still
still whisper prayers into the sky. If you hear me, Lord, don't pass me by. I'm tired of hurting through these hard times. I done seen too much, done lost my grip. Trying to climb out, but the walls all slip. Mama said pain gon' make you wise, but all it made me do was curse the skies. I spit these verses from my hollow chest. Broke inside, but I fake my best. Trying to be strong for the fam and kids, while the pressure stack like pyramids. I question God, then beg for peace, then curse his name and fall to knees. But he never flinched, never turned his face. Maybe grace shows up in the strangest place. Hard times, they don't stop, they just find a way to haunt your nights and steal your day. But I won't run, I won't decay. Still believe there's more than pain. Hard times, they test your fire, but I still sing when I'm in the mire. So God, if you're near, just stay beside. I'm learning to breathe through these hard times. I'm still here, still breathing, still holding on through the hard